Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Vamos a mais uma meditação no livro de Provérbios, o capítulo 23, o versículo a partir do 17. E no 17, 18 diz assim: Não tenha o teu coração inveja dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia, porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrado a tua esperança. Não devemos invejar a prosperidade do ímpio, do pecador. A sua recompensa praticamente já é dada aqui, principalmente quando é com dano, a outros. Devemos sim esperar e temer, honrar o Senhor, porque sabemos que a nossa recompensa não será passageira e nem é aqui. E muito mais nos diz a palavra sobre bênçãos aos que obedecem ao Senhor. Se nesta vida, não importa, é passageira, o que importa é a eterna, num lugar cheio de glória ao lado do Senhor Jesus. E o versículo 19 diz assim: Ouve, filho meu, e sê sábio, guia retamente no caminho o teu coração. Não estejas entre os bebedeiros de vinho, nem entre os comilões de carne, porque os beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Ouve a teu pai que te gerou, e não te desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Aqui está dizendo mais conselhos para ouvir os pais quando esse fala das coisas, desejos, obediência a Deus, principalmente para não andar no meio de pessoas que não querem, não têm uma vida com Jesus. Pode ser bem atraente agora, nos olhos carnais, mas não vale a pena quanto ao fim destas vidas. Vamos ter cautela com quem andamos, com quem nos relacionamos. E os nossos pais, eles na verdade sempre sabem, o que é melhor para nós. E o versículo 23 diz: Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria e instrução e o entendimento. Isso aqui diz respeito à palavra de Deus. A sua vontade pode muitas vezes parecer estranha aos nossos olhos, mas sempre vale mais que qualquer joia, porque a palavra é de Deus, é como diz em Romanos 12, o versículo 2, é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso sempre nos abençoa. Versículo 24 e 25 diz: Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se ele alegrará. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te deu a luz. Se um pai e uma mãe se alegra em ter um filho atencioso, zeloso, obediente, que vive conforme a palavra que Deus, palavra de Deus, quem dirá Deus? Não que não teremos pecados, erros. Davi teve muitos erros, como qualquer ser humano, mas se arrependia e procurava não cometer esse erro e nunca culpou a Deus por nada, que é o que é mais importante. Os nossos erros nos diz respeito a nós próprios, aos nossos olhos. O versículo 26 diz: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Diz respeito a nos entregarmos por inteiro à vontade de Deus. Não só esse ou aquele desejo de Deus, mas a todos. O versículo 27 e 28 nos diz: Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplica entre os homens
os infiéis. Esse conselho é sobre coisas que não são de Deus, não só sobre mulher prostituta, pois tudo que não é de Deus quer nos roubar dele com coisas atraentes. Se fosse diferente disso, ele não conseguiria nada de nós. Por isso são tão atraentes. E do versículo 29 em diante nos diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Muitas perguntas. E a partir do 30 nos diz assim: para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se ecoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não o senti. Quando despertarei? Então tornareis a beber. Isso aqui está falando de uma pessoa alcoólatra, que ela sofre vários danos e desperta do alcoolismo que está vivendo, e aí pergunta o que aconteceu, mas às vezes até lembra, mas como dizem, né, popularmente, para esquecer só tomando outra. Isso são consequências da bebida alcoólica. O cérebro, ele não raciocina, a pessoa não sabe o que diz, o que faz, e cada vez mais quer mais e mais, até ser um alcoólatra crônico. Isso significa sem cura. O versículo 31 diz: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando esplandece no copo e se escoa suavemente. Aconselha a nem olhar, não provar. E no 33 diz: os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Alerta sobre o alcoolismo, despertar o pior que há em nós. O versículo 29, voltando, nos diz tantas perguntas, né? Para que são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Os ais são a própria pessoa que perde a vida. Não com a morte da carne, mas a vida de viver. Viver com as bênçãos que Deus tem. Perde-se tudo isso. E todos ao seu redor sofrem. E isso são danos irreparáveis. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o versículo 22 nos diz: abstende-vos de toda forma de mal. Quer dizer, evite, se prive, rejeite toda forma de mal. Se sabemos que é mal, que é ruim, vai nos levar à ruína, por quê? Para quê? Pagar para ver? Aqui diz, olha, evita toda forma de mal. E nós conhecemos o que é mal. Então vamos evitar. E assim seremos muito mais felizes com a presença do Espírito Santo em nós, porque isso também nos afasta do Espírito Santo de Deus. Fiquem com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.